Fala galera, mais um episódio para vocês do podcast Fôlego 10 e hoje temos uma presença muito ilustre aqui com a gente, que antes de qualquer coisa eu quero falar para vocês sobre a importância da nutrição e da nutrição esportiva. Por isso que a gente convidou esse parceiro que se propôs a estar saindo lá da cidade dele de Jaú, que não é tão longe assim. E para quem não sabe, a gente está gravando aqui na cidade de Brotas. Jaú é vizinho e ele se propôs a estar vindo para cá, para estar trazendo informação para vocês, contando um pouco da história dele para vocês. E vai ser muito legal, fica até o final do vídeo que tem muita coisa legal. E antes de apresentar, eu quero que quem estiver assistindo aí, se inscreve no canal, dá uma curtida, compartilha com quem quiser, com seus amigos, familiares e bora para a entrevista. Andrew, muito obrigado. Olá, Fred. De Bom estar demais? vindo para cá. Prazerzão mesmo. Quando eu já tinha pensado, Legal, logicamente, no seu nome. Quando o Lucas já antecipou, o Lucas do canal Bora pra cima. E você já topou com ele ali, eu falei, cara, então vai ser o próximo que a gente Antes de acabar o ano. Antes de acabar o ano. E muito obrigado. Legal. É o nosso primeiro profissional da nutrição. Show. E se Deus quiser aí a gente vai ter tema para falar vários aí. Nossa, né? dá pra... Quando você puder voltar. Com certeza. Voltar com algum atleta, com algum paciente. Sim. Mostrar um exemplo, enfim. Que então, legal. antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse sua especialização. Beleza. E aí a gente já começa. A gente vai bater um papo legal. Nas nossas perguntas. Fechou, beleza. Bom, meu nome é Andrew, eu sou nutricionista. Me considero nutricionista esportivo até pelas especializações que eu fiz, tanto em suplementação, como na especialização de fisiologia do exercício e também agora, né, me especializando ainda mais na nutrição para o endurance, que é uma área que eu venho praticando aí já faz quase 5 anos, né? Um pouco antes da pandemia comecei a pegar minha mountain bike de novo, comecei a praticar e peguei o gosto, fui para as provas de duatlon, entrou a pandemia e bateu aquele desespero, mas não paramos. E aí foi onde peguei muito gosto para a parte do endurance. Então, tenho atendido atletas assim de diversas modalidades, Fred, assim, desde o triatlon, corrida de montanha, ultramaratona aquática, e assim, é sempre gostoso vivenciar com o paciente toda essa modalidade, porque dá vontade de você experimentar uma modalidade nova uma hora. Você fala assim, nossa, eu quero parar um pouquinho isso, eu quero começar a fazer provas só na água. Então, é um mundo aí para descobrir, e eu estou estudando bastante a nutrição esportiva para ficar especialista nesse assunto. Cara, eu falo que é fundamental de experiência própria, porque eu acho que uns 4 meses antes do meu primeiro 70.3, eu fui lá no Andrew, meu nutricionista, então posso falar que é o meu nutricionista que me ajudou, e eu falo sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que se eu não tivesse tido um acompanhamento com ele, eu não tinha terminado a prova. Eu falo porque a alimentação, ela é fundamental. Total. O intra-prova, que a prova minha durou 5 horas e 50. Isso é um ótimo tempo. Teve um vento muito longo, muito grande ali, atrapalhou. E toda a tua orientação foi fundamental para que eu chegasse no final da corrida dos 21 km e falasse assim, eu estou inteiro. Que é essa a ideia, né? E a nutrição é fundamental nesse sentido. A gente se dedica muito, né? Assim, não podemos abrir mão, às vezes, de um profissional, seja qualquer área. Eu mesmo negligenciava um pouquinho a parte da fisioterapia. E eu ficava, não, meu corpo tá legal. Até uma hora eu falei, eu preciso de um fisioterapeuta para chamar de meu, sabe? Só que eu não tenho tenho 3 agora. Então, a gente precisa realmente, uma hora, se abrir para conhecer. Porque assim, você é formado em educação física, eu também sou, mas eu sei a limitação da área do conhecimento da nutrição, da educação física, né? Que vai te dar ali uma base, até pela prática você vai pegando algumas coisas, mas quando você pega um profissional ali que tá no meio, ele tem assim muito a somar, né? Então isso é bom. Não, é maravilhoso. E assim, além da teoria, o Andrew, ele é atleta, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Quais provas você já participou? Legal. De quanto tempo vai se você participa? E quais modalidades aí, né, que você mais está atuante ou que já fez e de repente parou e trocou? Vamos lá. Até 2019, eu era como você, assim, Fred, tipo, mais da maromba. Assim, você é um cara que ainda mantém a massa.
Mas eu era muito da musculação, pesava quase 93 quilos e era maromba pura. E corria puramente por lazer, assim, aquele cardio pós-treino. Então, me considero um cara assim que eu aprendi muito e vivenciei por quase 15, 20 anos, mais ou menos 15 anos a musculação. Na parte de treinamento, na parte de até competição, eu gostava muito disso. E, assim, comecei a pedalar no mountain bike e nunca mais parei. Só que eu acabei migrando para provas de duatlo por conta da corrida. Na pandemia, muita coisa fechou, a gente acabou ganhando um tempo para pensar. Falei, deixa eu correr também, não quero só pedalar. E aí eu percebi que eu não tinha cardio nenhum, eu era pesado. Eu falava, cara, para eu melhorar eu preciso fazer um cardio, continuar fazendo corrida. E aí eu me inscrevi numa prova, fui fazendo provas de duatlo, porque a natação era algo assim, longe de acontecer. E então fiz umas 2020, 21, ali quando abriu assim para fazer provas, fiz umas 5, 6 de duatlo curto, longo. E assim, eu sofria muito porque eu não entendia que meu corpo estava pesado para isso. Eu tinha que me adequar, a fisiologia do meu corpo não era para correr. Então eu me dediquei, né? Entrei de cabeça e fui fazendo provas. Assim, provas Copa Interior, alguns duatlos cross na região mesmo, que não tem tanto expressividade. Até, de fato, um paciente meu apostar comigo que eu faria um triatlon. É o Robinho, um amigão meu de Limeira. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um triatlo então, vamos apostar. E ele é um paciente, ele não tem uma perna, ele teve câncer, perdeu a perna, um cara bom para trazer aqui também para conversar. E ele já tinha feito provas, mas ele estava desanimado, um pouco acima do peso e ele queria retomar. E eu, por sinal, eu encontrei ele, primeira vez, numa prova aqui em Brotas, que foi o Wolf Series. As provas da Wolf Series, eu fiz umas 3 edições. Isso. Isso, eu fiz 3 edições dessa prova e foi na terceira que eu conheci ele, ele virou um paciente meu e ele falou, Andrew, eu faço uma prova de triatlo se você voltar também. E eu queria ajudar ele a voltar. Ele nunca tinha feito triatlo. Ele já tinha feito triatlo mesmo sem a perna. Ele corre com a muleta depois, né? Ele pedala só com uma perna, assim, é sensacional você ver ele fazendo a prova. E ele fez naquele dia um duatlo comigo. Quando eu passei ele na subida, eu olhei e falei, nossa, cara, você tá de parabéns. Aí eu achei ele depois. E aí foi essa aposta que me fez entrar no triatlo, em 2022, mais ou menos. E desde então eu não parei. Só que a primeira experiência com a água foi, assim, frustrante, né? Eu não nadei nem 15 metros, eu não atravessei a piscina nadando. Então foi onde eu percebi que eu ia ter que me dedicar. E aí, A natação nunca mais parei. Eu Fui acho que melhorando. A natação para todo mundo, Todo porque a mundo. maioria que eu percebo do triatleta, ele vem da bike ou da corrida. Ou da corrida. Né? E quando vai para a natação, e eu também tive essa dificuldade. É muito difícil. Quando eu comecei, eu já nadava quando criança e tal, mas a técnica da natação para rendimento é completamente diferente. Hoje... Eu nadava 50 metros, eu tinha que parar. Então... Eu nadava 50, eu tinha que parar com falta de ar. Hoje eu botei na cabeça que a minha natação, ela pode melhorar, lógico, né? Tem uma margem, mas não é uma margem tão grande como a corrida e a bike tem. Então, a natação é economia de energia, eu penso, na prova, né? Sim, quanto menos você terminar uma natação acabado, melhor você começa uma bike e você começa uma corrida depois. Então a natação realmente é para ganhar condicionamento, é contribuir para que realmente as modalidades elas se desenvolvam de uma forma mais natural. E aí eu vim fazer bastante etapas da Copinha. Esse ano eu fiz todas as etapas da Copinha do triatlon. Você estava em São Pedro, né? Estava em São Pedro também. Eu vi alguns pacientes, eu queria até bater foto com alguns. No final eu achei 2, tinha uns 10, mas eu só tirei foto com 2. Aí eu falei, nossa, bom, não dava para ver todo mundo ali. Foi uma prova bem legal, a Copinha toda foi bacana. Então me propus a fazer. Ano passado também tinha feito algumas etapas. Esse ano, assim, eu me aventurei nas provas de triatlon olímpico. Eu quis fazer o Tri-Rex, eu quis fazer o Tri-Day no Olímpico também. E assim, foi uma experiência muito boa. E se tudo der certo, ano que vem tem São Paulo, 73. Então, você nunca... Nunca fiz. 73. Não, nunca fiz ainda. Então tá no... Eu quis ganhar uma base de sprint. Nossa, o que eu já escuto na orelha desde o primeiro ano de triatlo. Por que você não faz... Porque eu sempre gostei de prova curta. Eu sou um cara que sempre curti fazer rápido, fazer o sprint para 1h10, assim, 1h08. O Olímpico para 2h30, 2h20. Eu sempre gostei da velocidade, então eu nunca me via fazendo uma prova longa. Eu falava, não quero, mas hoje já sustento essa ideia de uma forma mais tranquila. É gostoso. Eu sei, quando eu comecei no triatlo, eu
Quando eu comecei a pedalar, eu pesava igual você, 93 quilos. Hoje eu peso 83. Legal. E acaba que o músculo, quando a gente muda o foco do estímulo muscular, a gente acaba desenvolvendo mais específico aquilo que você está fazendo. Eu estou focando no triatlo já fazem uns 4 anos. Sim, também. E o sprint, para mim, é coração na garganta. E eu, como eu ainda sou pesado, eu tenho 1,80 e 83, cara, o pessoal leve, nada super bem, pedala super bem, e eu com 83 quilos, eu até pedalo bem e corro, mas tem que ser mais leve. Tem que ser mais leve. E eu não tenho essa meta de explodir, de fazer um triatlo, sprint. São biotipos, né? Eu prefiro fazer o Olímpico e o 73, que eu sei que eu vou terminar. Sim. Pode não ser tão rápido. E é um desafio também, cara. Poxa, eu admiro, assim, tanto o cara que é rápido, quanto o cara que ele vai fazendo um tempo maior, mas terminar uma prova longa, e eu falo para os pacientes, o Endurance são provas já de acima de 2 horas, Endurance. Ultra Endurance, a gente já caracteriza de 4 a 5 horas, Ultra Endurance. Então, tem muita coisa para dar certo e tem muita coisa para dar errado numa prova dessa. Então, a matemática ela é muito complexa, mas o fato de terminar independente... Eu tive pacientes de São Paulo que terminaram em 5 horas e meia, 5 horas, 4 horas e 40, em 7, em 7 horas alto. Mas o importante é se conhecer o corpo e terminar de uma forma saudável, né? Se falar que não traumatizar, mas assim, a minha função, e acho que do treinador, é fazer com que o aluno ele termine e deseje continuar, não traumatize. Isso vai muito da procura também, né? Buscar de fato isso. Tem gente que não procura profissional, não procura assessoria e se aventura. Eu acho isso... Em São Paulo teve muito. Eu acredito. Eu percebi que quando eu fui para lá, nesse primeiro agora de setembro de 2025, na largada da natação eu já percebi que tinha muita gente saindo, desistiu, nem entrou nadar. E ainda... Porque fez a inscrição. Eu lembro que Cara, difícil pensar isso, passaram, né? Como pode? A informação que passaram que tinha 2.000 e poucos atletas, metade era o primeiro 73, e desses 1.000 e pouco que era o primeiro 73, metade era o primeiro triatlo, primeira prova de triatlo. Olha que loucura. Cara, e eles divulgaram... Vamos pensar que umas 200 pessoas ali, primeira prova, será? Mais. Pelo que eu entendi ali, tinha pelo menos umas 400 pessoas como primeira prova de triatlo. É muito... Talvez até treinasse, natação, sim, mas sim. como prova foi a primeira. São Paulo é muito legal que tem a empresa o Arraia, né, da USP. Da USP. Qualquer situação que você está ali, você nada... Você está perto, você está perto. Não tem erro. Eu acho que foi isso que levou o pessoal para lá. Mas eu vi muita gente desistir. Até porque você vê também pessoas chegando com boia, né? Chegando com boia, achando que pode... Opa, na hora não pode. Isso traumatiza a pessoa também, né? Na hora você vê que não pode a boia. Em Santos eu fiz o Troféu Brasil. O Troféu Brasil, né? Que são 4 etapas. 4 etapas também. Não pode boia também no mar. Olha só. Ion Olímpico, né? Ion Olímpico. A gente nadou, foram 2 voltas. Tinha uma menina com a gente que ia entrar de boia, eles proibiram. Só que eles foram muito legais, porque no mar ela nunca tinha nadado. E eles conseguiram, já que não podia, um caiaque para ir nadando do lado dela. Perfeito. Então, o maior suporte eles deram. Larga um pouquinho para trás, faz a prova, né? É um ou outro, às vezes, que precisa desse apoio, né? Não é todo mundo, sim. Mas que, se de fato é possível concretizar a prova dessa forma, foi ótimo para ela. Com certeza. Curti pra caramba. Mas o que eu queria, né, deixar de recado para vocês, não faça loucura. Não faça porque você precisa ter a experiência do sprint, de alguns sprints, alguns olímpicos. E falar para você, Fred, eu não tinha pressa nenhuma de fazer o 73. É que eu achei o momento assim agora. Ano que vem vai ser o momento, já tem essa experiência. Tanto é que esse ano passado, esse ano de 2025, eu nem quis fazer todas as etapas da Copinha no Olímpico. Eu fiz no sprint, porque eu gosto muito da prova sprint. E o pessoal, às vezes, tem um pouquinho de preconceito com o sprint. Poxa, é uma prova que o fato, assim... Poxa, a gente trabalha bastante, tem uma rotina corrida. Quando você pensa em provas longas, seja uma preparação para uma maratona, uma preparação para um 73, exige tempo, exige uma dedicação que... Eu falo que encaixa tão bem os treinos para o sprint e eu consigo performar da forma que eu gosto... E eu me sinto bem. E o Olímpico, ele tá ali pertinho, então eu não vou manter o tempo inteiro só no Olímpico, eu gosto de fazer o sprint. Então,
ciclar nessas duas distâncias é excelente, mas agora acho que chega o momento da gente pensar, né? Poxa, deixa eu vivenciar um pouco mais experiências diferentes, mas depois voltar, né? Eu acho isso bacana, voltar e fazer um pouquinho de prova curta. Como na corrida, eu fiz muitas provas de corrida desde que abriu a pandemia, e o que me fez melhorar muito foi a corrida. A corrida eu peguei um gosto muito grande pela corrida. Então consegui baixar bem o peso e também eu via uma performance boa na corrida. Eu falei, poxa, eu acho que a corrida ela consegue sustentar depois no final da bike um ritmo. Então já tinha uma bike com uma corrida e juntou os dois. Então, basicamente, provas curtas é o que eu gosto, juntar bike com corrida é o que eu gosto. Mas não sei se eu faço o duátlon de novo, porque aí isso pega. Eu comecei pelo duátlon. Nossa. No Tri-Rex, na copinha, fiz duátlon na copinha. Cara. E tem começando ali. Eu comecei da bike, desde a mountain bike, né? E aí foi somando. Mas eu acho que o triatleta ele tem que ter uma experiência com 73, né? Tem que ter. Não, é indispensável. Do tempo. Lógico, agora eu fiz o meu. Em algum momento. 50. A minha meta, no próximo, mas nos próximos, talvez, baixar de 5 horas. 4 horas e 59, mas eu quero a minha Perfeito, é se construir a performance, né? Porque a gente não ganha performance, né? A gente constrói ela. Sim. É assim como a gente constrói qualquer coisa na vida, né? A performance, ela precisa ali da dedicação e do empenho. E vai depender, né, de como tá a rotina. Eu falo muito isso, né? Quando a minha filha nasceu, mudou algumas coisas na rotina nossa, em casa, eu e minha esposa, que, assim... bagunçou, cara, bagunçou. Quantos treinos no rolo eu fiz? Eu nem tinha rolo, era um rolo magnético ali que só colocava roda e aquilo não tem, só queimava o pneu, não tinha de fato assim um preparo legal. Então eu acabei perdendo alguns treinos, mas eu fui aprendendo como de fato tem que treinar e vai evoluindo. Não, é legal. E eu falo que o triatlo, não qualquer modalidade. Qualquer modalidade. O treino é o que leva, porque na verdade a prova é para curtir. A prova tem que ser o importante é o treino. Sim. Uma pessoa que faz triatlo, que ela tem 4 modalidades, que conta a musculação, né, que é fundamental. Sim, total. Mas você tem modalidades que você precisa saber dividir. E quando é um longo, você precisa ter tempo para poder fazer a prova certa. Pelo menos vamos falar assim, umas 16 semanas, 20 semanas antes, né? É uma dedicação, tem que estar preparado. Então, mentalmente, eu já comecei já preparando. André, deixa eu te perguntar algumas coisas específicas agora da nutrição. Eu queria que você desse alguns relatos aí, de repente, da tua experiência, ou dica, ou o que você achar importante para o atleta. Legal. Ou que está começando, ou que já está no nível intermediário para avançado. Perfeito. O que é o importante da nutrição para esse atleta? Bom, num sentido geral, tá? Vamos lá. De forma geral, né? Uma pessoa que está começando no esporte, talvez num triatlon mesmo, ou de forma geral pode ser qualquer modalidade. É que na verdade a maioria do público faz tudo. Sim. Né? A gente um pouco tem de a tudo. Corrida, a gente tem a bike, a gente tem o triatlo, a gente tem a natação. Exato. Então, o que você muito bom. O que você achar melhor aí de dica? É importante que todo paciente, quando ele chega no consultório e ele quer se aventurar no mundo do endurance ou da performance, precisa se construir, como eu falei, construir a performance exige tempo, exige disciplina. Então, eu sempre, na consulta, eu quero entender assim, qual que é a expectativa dele, né? O que ele espera procurando um profissional da nutrição. Porque se ele já chegou num profissional da nutrição, provavelmente ele deve ter já um treinador ou alguém que está orientando ele no treino, então ele sentiu que a alimentação é importante. Ele nunca vem antes, deixa eu começar a treinar e eu vou ver a alimentação antes. A pessoa ela sente a falta da alimentação, alguma coisa errada, o treinador avisa e ela vai procurar o profissional da nutrição. Então, qual que é assim, a problemática hoje de alguém que está começando? Negligenciar a performance através assim, de não comer, às vezes não ter um consumo adequado de carboidratos. Porque muitas vezes o paciente ele já chega, acho que boa parte, a maioria, também quer emagrecer. Então, ele quer buscar performance, mas ao mesmo tempo ele também quer emagrecer. E às vezes é perder 5, 10 quilos, porque ele já pensa na prova lá na frente, e ele já quer estar um pouquinho mais leve, ele vai fazer uma corrida de 10 ou uma meia maratona, que a corrida está muito em alta. Então, ele busca as duas coisas, e aí eu preciso alinhar a expectativa com a realidade. Né? Poxa, a gente precisa o quê primeiro, de fato? Perder peso
ou performar? Vamos avaliar, vamos ver como está a sua composição. Olha, é importante você perder 5 quilos. Talvez essa primeira prova você não esteja na sua melhor forma, mas é trazer essa expectativa e construir ela para os eventos que ele quer realmente pôr em prova aquilo que ele está treinando. Então, eu sempre falo para o paciente, é um trabalho a longo prazo, performance e emagrecimento, e exige realmente disciplina, exige todo dia fazer um pouquinho, errar cada vez menos, não é não errar. Eu sempre falo isso para o paciente, não é o paciente ele fazer uma dieta impecável sem errar, errar menos. Porque errar a gente sabe que faz parte do processo de evolução. Porque quando você erra num pré-treino, quando você erra ali numa suplementação intra-treino, que você tende a não repetir esse erro de novo, e principalmente se for num evento, numa prova, num evento maior. Então, eu acho que o principal é a gente alinhar a expectativa com a realidade, o momento que o paciente está, se é o momento da performance, se é o momento um pouquinho de perder peso para não se machucar, para não se lesionar, e assim construir na base dele. E se precisar emagrecer, a gente estruturar uma dieta. Vamos emagrecer primeiro, vamos avaliar as dobras, vamos de forma ali, durante as próximas 4, 6 semanas, 8 semanas, avaliar essas dobras, e à medida que a gente já sabe que está emagrecendo, se esse é o objetivo, vamos agora construir a performance comendo. Porque o medo, como eu falei, o medo do paciente é comer. Muitos têm o receio de pôr energia e pôr carboidrato sem dó na dieta, porque a performance se constrói comendo. Sim. Não, eu falo que 50% é alimentação, 50% é o treino. Metade. Metade. É real. Porque eu vim de um treinamento que eu estava muito feliz, fazendo treino e tal, e quando eu fui lá com você e consegui regular isso aí, cara, aí eu me senti até mais confiante. Principalmente intra-treino, né? Porque são treinos longos. Exatamente. Eu chegava no final dos treinos longos, chegava em casa e falava pra minha esposa, falava, Nara, eu tô bem. Eu acho que eu faria mal a meia hora, entendeu? Então é isso que é legal. Isso é bom demais. Você comentou uma coisa agora aí que eu achei interessante. O treino é a hora de errar. Você falava muito isso pra mim, né? Sim. Errar. Fazer sem dó o treino mais pesado, que tem que ser pesado para você simular a cãibra, buscar a quebra ali. Era isso que você falava. Eu percebi isso. Buscar isso. Porque nos treinos eu tinha um pouco de medo, receio ainda, porque era uma informação nova para mim, de longão, né, de tempo maior, e eu me senti muito mais confiante. Então, assim, gente, nutricionista não é regalia, porque eu sou da época, que não sei se é mais novo que eu, mas que nutricionista lá, uns 20 anos atrás, era algo de quem tem dinheiro só. Hoje, gente, é saúde, é prevenção. Da mesma forma que a academia hoje é fundamental para a sua saúde, para você manter a tua parte fisiológica ativa, o nutricionista vai somar isso. Então é fundamental que você tenha um controle, né? Para quem é atleta, independente, eu vou só brincar de correr, não importa. Tem que ter um acompanhamento profissional. Porque é fundamental isso na tua vida para poder levar aí o esporte para frente e ter resultados positivos. E não só no esporte, né? Mas é uma prevenção. Então você tem ali quantos pacientes que correm, vamos trazer por meio da corrida, que são mais velhos ali eles estão buscando performar na corrida, começando a correr, e assim, performance, eu falo para todo paciente, você corre 10K para 1 hora e quer correr para 59 minutos, é performance, você vai ter a sua performance, não interessa o tempo, é performance. Se você quer baixar 1 quilo da balança, você vai ter que ter performance para isso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa se dedicar, de fato, como aqueles atletas que a gente vê lá, nossa, o cara, ele faz dieta, ele treina, porque em todo âmbito, assim, a gente precisa focar para atingir o resultado. Então, seja baixar 1 minuto ou 1 quilo, a gente tem que ter esse pensamento de buscar os profissionais que vão nos pôr lá, né? Nunca sozinhos, né? Mas sempre acompanhados com alguém. Não, sem dúvida. E você comentou ali, né? Entrando um pouquinho na parte, talvez uma nutrição geral aí, né? Ou o paciente chega para você e fala, ou eu prefiro emagrecer ou eu prefiro performar. Realmente são caminhos diferentes, né? O emagrecimento, ele tem a performance tem um emagrecimento, só que não é tão vinculado, porque o de emagrecimento ele pode atrapalhar no rendimento. Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do emagrecimento. Se táticas, ou a pessoa tem que passar fome, como é que funciona isso aí?
nessa Legal. parte clínica de emagrecimento. Legal. Sempre que um paciente ele chega no consultório buscando emagrecer, ele faz atividade, eu levo muito em consideração como está a alimentação dele naquele momento, né? Se ele já chega para mim emagrecendo, então eu já vou ter uma tendência a imaginar que o que ele está comendo já está favorecendo ele emagrecer, ou se ele chega comigo, no momento que ele chega para consulta, ele está engordando. Será que os hábitos que ele vem levando naquele momento estão fazendo ele engordar? Então, a partir dali, eu já vou começar a ter uma ideia sobre os reflexos da alimentação dele no peso. E, a partir daí, lógico, fazemos a avaliação a avaliação com adipômetro, estimamos ali a taxa metabólica basal, estimamos também o gasto calórico das atividades que ele vai fazer, fator movimentação do dia. Então, tudo isso vai dar um número para a gente, mas esse número sem um contexto não vai servir de nada. Então, eu preciso muito entender a rotina dele, entender os vícios, os hábitos, para ajustar aquilo que ele realmente precisa para a realidade dele. E aí a pergunta, porque hoje eu pergunto para o paciente da seguinte forma: você quer emagrecer passando fome? Eu deixo ele escolher, mas obviamente quase nenhum escolhe, não quero passar fome. Porque existe uma forma consciente de emagrecer com exercício. Eu não consigo hoje mandar um paciente sair do consultório, terminou a consulta, sem eu ter falado que ele precisa fazer treinamento aeróbio, ele precisa ter treino resistido. Ele não pode fazer só 3 vezes na semana academia, na minha opinião. Ele tem que ter ali uma atividade aeróbia. Então, se a gente deixa o emagrecimento do paciente às custas da dieta, a dieta vai ter que ser um pouco mais restrita. Se eu deixo o emagrecimento às custas de um equilíbrio nutricional, diminuindo os excessos que ele tem no final de semana, que geralmente é o que ele engorda, não é durante a semana. Durante a semana, às vezes, está bonitinho, não está tão errado, mas é o final de semana. Então, se eu achar que durante a semana ele está comendo pouco, eu vou tirar o pouco já. Então, assim, se ele está comendo muito, eu vou tirar, vai ficar pouco. Então, é contextualizar os dois sentidos. Então, o paciente ele não vai escolher passar fome, ele vai escolher, poxa, fazer 20 minutos de cardio depois do treino dá, fazer 1 hora de cardio no final de semana dá. Eu acho que aí constrói esse gosto pelo aeróbio. Porque, como eu falei, lá atrás eu fazia porque era uma cobrança minha para manter o percentual de gordura baixo. Não era para coração, não pensava, nossa, na minha melhora do coração, função cardíaca, mas eu já fazia. Mas você vê hoje atletas, até mesmo da musculação, que não fazem, aquele cara que tá respirando forte, você escuta, né? O cara com medo de catabolismo, né? Perda de massa. Então, existe esse mito também lá no passado que quantos pacientes não chegam no consultório e faz 1 hora de cardio no final de semana? Bom, mas isso eu não vou perder massa? Isso é normal, isso eu escuto direto, mas é uma desconstrução de algo que lá atrás já foi construído na cabeça dele. Sim. Até na minha era assim, quando eu tinha 18 anos, eu não jogava bola com meus amigos às vezes, porque eu treinei costas hoje, eu não vou jogar bola. Você acha, eu vou jogar bola, eu vou perder massa. Mas sem conhecimento, com 17, 18 anos, a gente faz essas coisas e depois a gente vai melhorando. Então, Fred, eu acho que o emagrecimento, ele basicamente ele não precisa ser mais dessa forma assim, eu vou emagrecer você, o nutricionista, eu vou emagrecer. É consciente, tem que despertar a consciência do paciente, onde ele erra. Porque o meu objetivo com o paciente é fazer ele mudar e mudar para sempre, para que ele não erre de novo nos mesmos erros, para que ele vá construindo uma maturidade alimentar e assim ele não precise brigar às vezes com erros que fazem ele engordar. Então ele sabe que no final de semana tem que diminuir excesso, ele tem que diminuir a cerveja e que quando eu falo assim, vamos diminuir, você toma 5 cervejas no final de semana, vamos tomar 2. Mas, não é 2 para agora, é 2 para o resto da vida. É essa a construção. Então, ele tem que estar apto assim. Você não vai vir aqui só para 2 meses para emagrecer, tirar a cerveja e depois você voltar aos velhos hábitos. Você vai construir algo e você vai pôr no lugar algo que você não tem ainda, que a gente vai descobrir o que você gosta. Então, a gente vai construindo na conversa, assim, nunca em uma consulta, né? Mas uma sucessão de encontros, a gente vai construindo isso no paciente. E é legal isso porque eu percebo muito, porque eu tenho academia e tenho os alunos de corrida. Esse hábito, a pessoa acaba mudando mesmo na vida. Sim. Porque ela percebe que ela vai fazer um esporte, ela vai para a academia, ela vai fazer uma corrida. E ela percebe que se ela dormir mais cedo, ela vai ter um rendimento melhor no dia seguinte. Se ela se alimentar melhor, ela vai ter um rendimento melhor. Perfeito. Isso vai encaixando de uma forma que a hora que ela perceber, já está na vida dela. Se alimentar de uma forma correta.
com quantidade, com qualidade. Perfeito. E colocar hábitos na vida, né? Eu para fazer o 73, mudei completamente um hábito. Sim. Por mais que eu tenha em casa uma criança de 4 anos, mas eu pus na minha cabeça que eu precisava focar naquilo. Sim, E exatamente. agora, a gente está no final de dezembro, fez 10 meses que eu não bebo mais. Tudo bem, bebia pouco, Isso é mas eu importante. não bebo mais. Isso Então, é virou hábito. Virou um Entendeu? hábito. Virou hábito. Sim, E eu não fui de uma hora para outra, parou. Não, eu Sim. tomava um pouquinho, tirou, acabou, não sinto legal. falta. Isso na alimentação, na nutrição é assim. Perfeito. Né? Do mesmo jeito que a pessoa quer emagrecer, é o que você falou, tem que pôr esse hábito na vida, para que ela depois ela siga sempre, né? Sem ter que ficar tomando bronca do nutricionista. É porque assim, como eu falei, a gente pode errar, a gente só não pode continuar errando. Então, nenhum problema que o paciente ele tome bronca toda vez que ele vai lá, mas ele está tomando bronca e não é das mesmas coisas de outras, ele está melhorando, mas ele está saindo de lá com... Eu brinco com meus pacientes, eles falam assim, nossa, você não dá bronca em ninguém. Toda vez que eu venho aqui, eu não escuto isso de vários pacientes que passam, pô, André, você não vai dar bronca aqui, eu acho que eu não tive um resultado bom, mas eu sempre tento extrair o lado bom do aprendizado de ter um resultado ruim. O resultado foi ruim, mas você compreendeu o que te fez errar hoje? Sim, então foi bom. Entende? Então vamos buscar errar menos. Então, se você tem essa consciência, esse amadurecimento, isso vai pesar na sua consciência, no seu futuro, porque no final das contas todo mundo está lá por algum motivo. Você abriu mão às vezes da cerveja, do álcool, porque você tem um objetivo, tem um porquê por trás. E cada paciente que está lá, às vezes tem um porquê por trás, e trabalhar nisso é importante. Porque eu atendo pacientes de 60 anos, vamos lá. Poxa, imagina um cara chega lá com 55, 60 anos, mudar o estilo de vida, mudar os hábitos. Ele já chega fechado, porque ele sabe que ele não vai mudar muito, ele já passou a vida inteira cometendo os erros. E assim, o que ele vai fazer lá? Muitas vezes obrigado, às vezes por vontade de um personal que falou, não, vai lá, é preciso. Ou o médico falou, você vai morrer se você não mudar aqui. Ele vai lá contrariado. Mas quando ele vê que é mais simples do que parece, as orientações... É uma conversa, um bate-papo, vamos mudar, mas quando você pega de fato no porquê vamos mudar, mas por que você quer melhorar o colesterol? Qual que é o problema do colesterol alto? Tá, o colesterol alto pode ter um infarto, mas qual que é o problema do infarto? Não, eu posso morrer. Mas qual que é o problema de morrer? Ah, mas eu tenho coisa para fazer ainda, eu tenho uma família para ver crescer. Então a gente tem que muitas vezes pegar pesado para a gente ver por que ele tem que melhorar a alimentação. E assim é um ciclo, lógico, né? Não vou focar só no colesterol ali, na causa pior, né, que ele pode ter, mas vamos mudar aos poucos, vamos construir hábitos. E assim o paciente ele consegue despertar para a mudança. Então, como eu falei, ele não vai deixar de errar, mas eu acho que é bonito de ver o paciente vai errando menos, vai amadurecendo a consciência. E a saúde dele vai melhorando. E a saúde, o bem-estar, e a saúde a saúde é tudo, né? É o sono, é o relacionamento com a esposa, é o relacionamento com os filhos, é o trabalho. E assim, quando está tudo encaixado, né, isso é bom ver o paciente feliz, emagrecendo e todas essas áreas complementadas. Não, legal. Só para a gente finalizar, eu falei que podia ficar aqui 5 horas falando. A gente fala. Você é um cara que fala super bem. Nossa, adoro falar. Tem informação teórica para passar, isso é muito legal. Mas só daquela pergunta padrão, Perguntas que acredito que seja comum para você lá. Um pré-treino e um pós-treino. Vamos colocar um intratreino também? Vamos pôr. Então vamos fazer os três. Os três. Mesmo que seja uma corrida de 5 km, seja um triatlo olímpico, que seja qual for a modalidade da pessoa. Isso vai levar 1 hora, pô, tudo bem? Então, segundo parte 2. Já eu falo mais, mas deixando sucinto aqui, porque a parte do endurance a gente pode aprofundar em muitas coisas, né? Eu falo assim, tipo de carboidrato, combinações de frutose, malta, pode falar de sódio, intratreino, eu acho que tem, eu falo assim, uma hora a gente vem falar só de endurance mesmo, assim, estratégias de endurance. Mas, como eu falei, acho que eu falei pro Lucão, eu falei, cara, eu vou falar demais, cara, é perigoso. Não, mas é bom. Perigoso eu falar muito. Mas, porque a gente gosta, eu falo assim, eu gosto muito do que eu faço, assim, tanto da profissão quanto os treinos, né? Nossa, não me vejo parando tão cedo, mas vivenciar muito na prática, né? Gostoso, eu falei, eu jogo na prática mesmo, eu vou fazer um treino aqui para quebrar hoje. Aí quando eu não quebro, eu fico feliz, mas eu não sei se eu não forcei o que eu tinha que forçar, mas a gente põe na prática. Vamos lá, um pré-treino que eu acho que sim, dá certo para todo mundo.
E isso até é um dilema, porque tem muito paciente que treina em jejum. Mas eu sempre tento, olha coisa simples eu vou falar, para aquele paciente que tem dificuldade, aquela pessoa que tem dificuldade de comer, seja cedo, seja à noite, dificuldade para comer, não consigo, mas eu preciso. Cara, parece brincadeira que eu vou falar. Bolacha de água e sal com mel, não falha. Bolacha de água e sal com mel. Foi a minha suplementação pré-treino, que eu comei 5h30 da manhã lá para meia maratona que eu fiz no Chile, em Santiago. Foi eu, Léo, lá uma galera, e assim, corri bem, corri para 1h27, 26. Então fiz um tempo que eu queria fazer, queria correr forte, mas eu sentia que eu não podia comer nada. Então eu já vinha treinando a bolacha de água e sal com mel, porque eu sabia que ia ter no hotel. Todo hotel tem a bolachinha. No final tinha um banquete de café da manhã, mas ainda bem que eu estava só focado naquilo, para não errar. Ou seja, o carboidrato. Carboidrato, mel e... bolacha. Sim, depois na largada tomei um gelzinho. Então, dependendo, se for uma prova, você pode simplesmente só acordar, tomar um gel e treinar. Você pode comer uma bolacha de água e sal. Você pode comer uma tapioca, uma fatia de pão. Tem paciente que come batata doce, Fred. Assim, eu acho que o pré-treino é carbo. Proteína precisa. Eu não consigo, Geralmente, não pra mim, cara, geralmente isso é algo assim. Eu tenho pacientes que consomem um ovinho, 2 ovinhos antes do treino. Mas isso, quando eu percebo que não tem a performance envolvida, não é aquele treino para fazer força, ele vai se dar bem. Mas quando eu prefiro que o paciente ele já tenha ingerido no dia anterior, na janta, proteína. E magra, carne magra. Sim. Sempre, para não ter problema com gordura de digestão. Quando você tirou a proteína do meu café da manhã, quando eu faço bike, corrida, sim, eu senti diferença. E mas joga essa proteína no pós-treino, que aí a gente vai pro pós. Sim, né? O pós-treino, ele de fato é um momento que você vai reconstruir aquela fibra que foi lesionada, porque a contração da bike, da corrida, ela não é diferente da contração da musculação. Há um dano muscular, precisa ter um reparo, mas a vantagem da proteína é que o reparo ele é ao longo do dia, ele não precisa ser toda a proteína do dia depois, ou como carboidrato também, não precisa ser todo o carboidrato depois. Então, o importante de um pós-treino é você fracionar o pós-treino em 2 partes. Fazer um pós-treino pequeno, seja um whey, seja um ovo, algo pequeno ali, uma frutinha junto, e você complementar 2 horas depois esse pós-treino com uma outra refeição. Então eu falo que o pós-treino, ele bom é aquela refeição que são 2 depois do treino, e um pré-treino bom é aquelas 2 refeições antes do treino, independente se vai ser o jantar ou se vai ser um almoço e um lanche da manhã, independente. Mas um pré-treino e um pós-treino são sempre 2. Tá? E o intra-treino, aí a gente pensa num esporte assim, de continuidade, uma bike, uma corrida. Gosto muito dos eletrólitos hoje, seja um Gatorade, seja um Hydrolyte, um Sudract da vida, várias marcas. Tem com o da Dux, o Hydrolyte, que é o que eu gosto também, e ele é um dos... Ele é um dos que tem um pouco mais de frutose na composição ali da dose, tem outros que tem um pouquinho mais, mas a gente pensa em usar um produto versátil, que você faça num treino de 1-2 horas, que não chega a ser endurance, quanto para uns treinos de 4-6 horas ali, que já é endurance puro. Então, a gente tem a frutose que ajuda muito na melhora da absorção do carboidrato no estômago. O intratreino, o ideal é acima de 1 hora ter, né? Abaixo de 1 hora... Depende da intensidade, né? Até 1 hora, mesmo que intenso, se você tiver uma boa alimentação, não precisa. Mas se você tem a necessidade ali de, assim, não deu para comer, esse dia foi ruim a alimentação no dia, vai fazer o seu treino e não está confiante muito, comeu ali, mas precisa, leva um gel, leva um isotônico na garrafinha. Carboidrato durante o treino não engorda. Assim, esse é um medo do paciente de, às vezes, tomar um isotônico, 60 gramas de carboidrato no treino. Cara, o que eu vou fazer com 60 gramas de carboidrato? O cara, ele acha que vai engordar ali. O paciente, ele tem medo. Então, eu falo, durante o treino, ou você vai gastar naquele momento, ou você vai usar como reserva. Se você tem hábitos de treinar, você vai usar esse combustível em algum outro momento no dia seguinte. Então, não precisa ter medo de combustível. Você não vai lembrar, logicamente, você tem muito paciente. Mas você calculou para mim 100 gramas de carbo por hora. Por hora. Cara, quantas gramas de carbo tem um pão? Sim, uma fatia tem 20, uma fatia tem 10, uma fatia de pão. Então, uma fatia de pão. Por hora, numa prova, 10 fatias de pão. Pensando, uma fatia de pão tem 10, 12, exatamente. Então, se a gente converter em calorias, você consumiu no Iron ali 3, 4 mil calorias no Iron. Entende? Foi. Porque se a gente calcular isso... Carbo, frutose, tudo foi. Então, assim, só que se você parar para pensar, não, naquele contexto, ainda o metabolismo pós-treino, toda a reação metabólica ao longo das 24 horas,
assim, vai consumir. Então, durante o treino, o paciente não precisa ter medo de engordar. Lógico, não vai fazer besteira também, né? Vai na academia, eu fiz isso. Quando eu tinha 15 anos, treinava, e eu levava o quê? 50 gramas de malto para fazer uma academia. Poxa, eu errei lá atrás, né? Adolescente, você quer crescer, então usa tudo. Eu colocava lá malto com açúcar ainda. Gente, umas loucuras, mas a gente vai... Os mitos. A gente falar só de mitos também. Os mitos, tem muito. Fiz muita coisa, testei, tive hipoglicemia, quase desmaiei na academia. Então, a gente aprende na pele mesmo. Assim, eu falo assim. Gente, eu indico muito profissional, né, independente. Nutricionistas, sim, de fato. O André é uma pessoa que, além da teoria, vocês estão vendo aí, tem a prática, né, como atleta. E, André, passa aí um contato, a gente vai deixar embaixo as informações. Você atende online também? Atendo bastante. Hoje mesmo atendi 2 consultas online, um cara de São Paulo, São Paulo, um de Piracicaba e o outro de... Esqueci. Ai, meu Deus, que vergonha. É muita gente. Mas é legal. Então, as consultas online, assim, é gostoso de fazer também, porque são objetivos diferentes, né, dos pacientes. Mas no consultório, eu atendo em Bauru e Jaú e Santa Cruz do Rio Pardo, né? Hoje eu me divido em 3 cidades, mas o foco muito é Bauru e Jaú. Atualmente, Jaú eu tenho atendido bastante, tem 2 dias de atendimento. E para me encontrar é só Andrew, meu nome, né? ANDREW, né? / Esportivo. Então não tem segredo. Vai achar eu fácil lá. E é isso. E muito obrigado, André. E eu que agradeço. Não sei que tamanho você. Quero vir mais aqui. Se oferecer, a gente vai montando um cronograma de aprofundar o assunto, com certeza. Vou te entregar com certeza. Aqui simbólico, que é essa nossa. Com certeza vou usar. Aí eu vou perguntar depois o tamanho que você vai usar para depois eu te entregar. Que chique, não é essa aí que você tá? Coisa linda, cara. Bom demais, louco. Muito obrigado. Camiseta linda. Gente, quem quiser então, a gente vai deixar o contato embaixo aí. A gente vai fazer alguns cortes também no Instagram e tal. Manda bala. Mais uma vez, Sandro, muito obrigado. Quero vir de novo, hein? Falar mais. Na hora que você falar, já vamos lá. E o Léo, eu chamei o Léo pra vir também. A gente pode vir junto. Eu não sei. Ele deve falar também pra caramba, então é bom. É complicado. A gente vai marcar 3 podcasts só pra vocês dois. Então fechou, fecha o dia. Galera, mais uma entrevista então para vocês com o nosso parceiro nutricionista Andrew. Fique de olho aí nos próximos, não esquece de se inscrever, até gaguejei aqui, de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Valeu! Até mais!